Fala pessoal, Papo de Salão no ar. Hoje nós temos a honra de ter aqui no Papo de Salão essa atleta brasileira exemplar, a minha querida Rosemary Salvador, mais conhecida como Sensei Rose. Mas antes da gente começar o assunto com ela, não esqueçam, compartilhem, inscrevam-se no canal, toque o sininho para receber notificações e curtam a nossa página. Vamos fazer o Papo de Salão, que é aqui do Campeche, ó, decolar. Sensei, assim eu chamo a senhora há bastante tempo. É um prazer tê-la aqui no Papo de Salão. Muito obrigado, tá? Contar um pouco da sua história dentro do esporte brasileiro, que é o seu esporte, o judô, as suas conquistas, né? A sua iniciativa no esporte, o que trouxe o esporte para a sua vida e o que a senhora leva do esporte para a vida dos nossos atletas, né? Pequenos e grandes atletas, né? Pode se apresentar ao público, fique à vontade. Boa noite a todos. Eu sou professora, me considero professora de judô. Me dedico há muitos anos a esse ato de ensinar. Comecei a dar aula em 1986, então acompanhei muitas gerações, né? E vim parar do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, aqui no Campeche já há quase 30 anos. E aqui a gente começou a plantar essa semente que hoje a gente está colhendo bastante frutos. Bastante fruto. Me permite falar da quantidade de títulos que a senhora tem? Ou a senhora vai dizer para a gente aqui, ó, porque ó, 4º lugar no Mundial de Fukuoka, no Japão, 3º nos Jogos Pan-Americanos dos Estados Unidos, 2º no Pan-Americano de Porto Rico, 3º no Pan-Americano em Buenos Aires, campeã gaúcha, catarinense, no JASC por várias vezes, 13 vezes campeã brasileira, campeã da Copa Kodokan, 3 vezes campeã da Copa Rio Internacional, classificada para as Olimpíadas de Barcelona e para a seletiva final das Olimpíadas de Sydney. Olha, uma carreira gigantesca, mas tem uma história no meio aí que eu sei que a senhora participou de um campeonato grávida, é isso, né? Mas a senhora vai contar tudo. Primeiro nos conte sobre essa participação de todos aqui. Então, eu comecei no Rio Grande do Sul, por curiosidade, acabei entrando no judô. Foi um fato bem inusitado. Eu tinha uma colega que queria fazer, na época eu tinha 15 anos e ela mais ou menos 16. Aí nós fomos ver o judô no Grêmio Futebol Porto Alegrense, né? No estádio do Grêmio tinha também a parte dos esportes amadores ali, e tinha aula de judô. E ela queria fazer para defesa pessoal. Eu confesso que eu nunca tinha assistido antes uma aula de judô. E aí, quando a gente chegou lá, que ela foi se informar sobre a inscrição, como é que faria, eles me perguntaram, viram a minha estatura, né? Me perguntaram que idade eu tinha. Aí eu disse, vou fazer 15 anos. Então, já era bem alta, bem grande, né? E eles me ofereceram de imediato uma bolsa para começar a treinar lá. Que, no caso, o professor responsável era o Sensei Fernando, que hoje há 30 anos, há quase 40 anos, quase 40 meu esposo. Anos, seu esposo. Então, comecei a treinar, meio que por curiosidade, através dessa bolsa. E aí, com o treinamento, eu comecei a participar de competições, comecei a gostar, né, da parte de competição, porque o judô ele não é só a parte de competição, né, ele tem toda a formação. Às vezes a gente pode fazer uma prática para se desenvolver sendo um árbitro, sendo um professor, um técnico, né? Um dirigente dentro da modalidade. E aí eu comecei a participar de competições, comecei a tomar gosto, me saí bem em algumas, né, no início, e aí foi acontecendo, né? Aí fui tomando passei o judô mais competitivo mesmo, mas sempre dentro do esporte amador, né? Ainda mais naqueles anos, assim, o apoio que a gente tinha era pouco para atleta amador. Mas persisti e fui conquistando até chegar a um campeonato brasileiro e ser o destaque. Aí fui convocada pela primeira vez em 85, um pouco tempo de treino até,
eu consegui ser chamada para a seleção brasileira de judô para participar desse Mundial Feminino no Japão. Com quantos anos? Eu tinha 19 anos, mais ou menos. 19 anos? 19. Qual era a categoria da senhora naquela época? Categoria peso pesado, Peso né? pesado. Adulto, peso pesado. Porque a partir de 15 anos já era considerado adulto. Não tem todas essas divisões como tem de idade, como tem agora, né? Que com o crescimento do judô, daí foi dividindo mais por idades, a faixa etária. Categoria da Bia, que ganhou medalha de ouro agora nas Olimpíadas da França, né? Isso aí. Primeira medalha de ouro feminina, né? Na verdade... Nessa categoria. Nessa categoria, porque a gente já teve a Sara Menezes, que foi medalha também de ouro já, que era do peso ligeiro, que hoje é a técnica da seleção brasileira. Estava na cadeira de técnica da... Junto com a Bia. Isso, então era o peso ligeiro e o peso pesado, né? Então essas categorias pesadas, elas têm essa característica de não ter um limite máximo de peso, o que dificulta ainda mais, né, para o atleta, porque você... a partir de 78 quilos, a pessoa pode lutar com uma pessoa de 80, 90, 100, 120 e 140, como tem as competidoras por aí no mundo, né? Dentro da nossa categoria. Tem essa diversidade aí de não ter limite de peso. Eu cortei a senhora, vamos voltar lá com 19 anos lá para a seleção brasileira. Isso, aí participei desse campeonato no Japão. Fui bem, fui atleta melhor colocada. Na época não tinha premiação para um segundo, terceiro, então a gente era considerado um quarto lugar quando perdi a decisão, né, dessa disputa de terceiro. E aí eu perdi para a atleta da China que fez final. Depois, em 88, foram as finalistas da Olimpíada de Seul, onde foi a primeira participação feminina, né? E aí na Panamérica teve algumas representantes, porque foi só uma pequena amostra do judô feminino, né? Na Olimpíada em 88, nós tivemos só 2 atletas brasileiras ranqueadas, que foi a meio pesado Soraya André e Mônica Angelucci, a peso ligeiro, que fizeram a participação em Seul. Aí depois dessa competição no Japão, participei de Pan-Americano, em Porto Rico, também, onde eu fui vice-campeã, e inclusive ganhei da atleta que foi campeã, né? Nesse dia, que era uma porto-riquenha, também era uma atleta muito bem colocada no ranking mundial. Depois vieram outros pan-americanos, campeonatos assim dentro da Sul-América aqui. E também comecei a me destacar e participar de eventos em São Paulo, que é onde a gente tem o judô mais competitivo e mais forte do país, né? São Paulo? São Paulo. Eu sempre achei que fosse o Rio Grande do Sul. Não, São Paulo não tem concorrência para São Paulo pelo número de praticantes, né? É o segundo lugar que tem mais praticantes no mundo, né? São Paulo. Então é um estado que tem uma colonização japonesa também muito grande. Sim. Uma colônia japonesa, acho que depois do Japão é aqui onde se concentra mais, né? Então eles têm diversos atletas em cada categoria com possibilidade de estar na seleção brasileira. Hoje nós temos o Clube Pinheiros, que é onde a Bia está representando, mais outros atletas, o próprio William Lima, que foi o medalhista de prata, e eles estão todos participando pelo Pinheiros, representando o Pinheiros. O Clube Pinheiros é uma das grandes potências do esporte, né, e do judô também. Dos 200 e poucos atletas que foram para a Olimpíada da delegação, 120 são do Clube Pinheiros, no total. Quase a metade da delegação brasileira, polo aquático, ginástica, são atletas do Clube Pinheiros. Pinheiros tem muita coisa, né? Vôlei também, tem o pessoal do basquete, ginástica, o polo aquático, a natação, bem forte. Bem forte. É um investimento muito grande que é feito, né? Porque a gente, quando está assistindo uma Olimpíada, né, não sabe o que um atleta percorreu para chegar até lá. Então o caminho é bem longo mesmo. Dentro disso aí, eu não sabia, eu vou até fazer essa pergunta que a senhora me permite, eu não sabia disso mesmo, fiquei sabendo essa semana. Há uma taxação em cima da premiação do atleta? Isso, quando a pessoa... 25%, acho que foi alguma coisa. Uma coisa em torno disso, né? E
e qualquer premiação que é recebida, ela sofre uma taxa, um imposto, né, uma tributação em cima tem que ser declarado, tem que ser colocado. Isso há bastante tempo, né? Se a gente for olhar em grossos olhos, né, assim dizendo, é uma coisa ruim, mas é uma lei que é para todos, né? Para todos, é obrigado a fazer, né? Mas, pô, o atleta ele sofre tanto para chegar até ali. Para chegar lá, e o reconhecimento do esporte... tem essa contraponto. Esse contraponto. Mas muitas modalidades só são reconhecidas quando está nos Jogos Olímpicos, né? Então, às vezes, a gente ouve críticas, né? Mas aqueles não conseguiram chegar, não conseguiu pegar aquela onda, não conseguiu... Mas, às vezes, durante aquele atleta levou 2 ciclos olímpicos, 8 anos para conseguir chegar lá. E, às vezes, está treinando há 16 anos, né? Para conseguir representar o país naquela modalidade e conseguir o ranqueamento, porque ninguém vai para uma Olimpíada sem ter um ranqueamento, né? Tanto o índice, por exemplo, no atletismo, na natação, eles têm que ter um índice mínimo, né, de tempo, né, e de marcas, né? Então, às vezes a pessoa percorre aquele caminho durante anos, aquele atleta, e chega lá, não é que não esteja bem preparado, é que a concorrência às vezes é desleal pelo fato de outros países no mundo todo estarem investindo mais no esporte. A França investiu pesado, né? Investiu pesado. Os Estados Unidos é uma potência olímpica também. E a China, Japão. China, e até pelo número de praticantes que tem em cada modalidade, né? Por que tem essa diferença tão grande do Brasil, que a gente tem um celeiro de atletas, tanto no coletivo quanto individual muito grande, né? A gente está falando aqui da sua categoria, que é o judô. O judô já trouxe muitas glórias para o Brasil. Isso, são 28 medalhas olímpicas, né? 28 medalhas olímpicas. O esporte que mais conquistou medalhas olímpicas. E poderia ter mais, né? Se tivesse um investimento desde a base. De uns anos para cá, até tem eu acho que de 2000 para cá, ainda o Comitê Olímpico Brasileiro se organizou melhor e aí mantém ainda as equipes de base, do judô, do atletismo, mas é pouco, o investimento é pouco se comparado com os outros países. E o intercâmbio, às vezes, é o que falta também. Então, para a gente poder participar de uma Olimpíada, por exemplo, no caso do judô, ele tem que participar daqueles Grand Slam. Se a gente não tem patrocínio para ir, a pessoa já não consegue concorrer de uma mesma maneira com os outros países que participam de toda essa fase, né? Essa preparação. Muitos atletas, Sensei, eles acabam indo para o serviço temporário, mas serviço militar. Para poder receber um apoio mais forte. Receber um apoio, isso. A Bia, por exemplo, essa medalhista de ouro do judô, ela é sargento, né? E eles recebem esse cargo, tem um período para ficar. 7 anos, né? Eu acho no máximo 7 anos, parece. E assim, é uma forma que foi encontrada para poder apoiar. Aí tem o Bolsa Atleta, tem alguns projetos que já estão dando efeito. Mas a gente tem que ver que outros países já fazem isso há mais tempo, né? Então, eu conheci em Colorado, eu fui participar de uma competição em Colorado Springs, que é o Centro Olímpico de Treinamento dos Estados Unidos. É lá onde treinam todas as modalidades. Então, é uma estrutura inacreditável. Tem um ginásio para cada modalidade. É um local que fica com altitude de 2.800 metros, acima do nível do mar, que faz com que o atleta produza mais glóbulos vermelhos, né? Então, tem toda uma preparação lá. Eles têm pistas da melhor qualidade para treinar, piscinas aquecidas, todo um departamento médico, um ginásio só com fisioterapia e departamento médico, tatame dos melhores, equipamentos de ginástica dos mais modernos. Para transformar realmente um atleta num melhor atleta. Refeitório com toda a alimentação equilibrada, que funciona 20 horas por dia o refeitório. Então eles vão para lá, as equipes olímpicas, ficam treinando, tem todo o apoio ali, viajam, tem um material da melhor qualidade. Aí no final, lá na ponta, isso tudo vai pesando, né? Vai pesando. Aí vai fazendo a diferença. O brasileiro se destaca pelas essas habilidades que ele tem
de se adaptar às diversas modalidades. Nós temos talentos em várias modalidades. O que falta é investimento mesmo. Né? Nós temos atletas que não têm plano de saúde, viajam às vezes com o com a saúde bucal, uma qualidade que interfere. Né? Então, desde esses detalhes de uma alimentação adequada, eu uma vez convivi um pan-americano com a equipe que ia do boxe, por exemplo, para participar, representar o Brasil. Eles ficavam no alojamento, eles tinham uma alimentação bem simples, né? E passavam muito trabalho mesmo. Isso aí eu nunca vou me esquecer dessa equipe, né? Aí chegam lá, ainda trazem a sua medalhinha, às vezes perdem uma final contra um americano que tem todo o apoio, tem toda a estrutura, né? Toda, né? Dá pra então, por isso que se tira que o brasileiro é muito guerreiro em relação a isso, né? Aí eles vinham às vezes do Nordeste, iam lá para São Paulo, deixavam toda a sua família anos, meses para investir num treinamento, né, mais forte, porque São Paulo é onde tem a vitrine maior, né, nós temos outros polos agora, sim, mas São Paulo ainda é o principal centro. E aí ali eles se dedicam, deixam totalmente sua vida particular para investir e muitas vezes não tem nenhuma alimentação adequada, né? Dormem nos alojamentos totalmente precários. Isso já é batido nessa tecla aí há muito tempo, né? E não é visto com os olhos de ouro, né? Visto ainda ali com uma coisa não necessária. Né? Enquanto países investem muito no esporte, porque o esporte ele remete à saúde, né, o bem-estar, né, e remete a um foco, né, Sensei? Principalmente esportes que são oriundos do judô, do jiu-jitsu, das artes marciais, né? Acabam trazendo um foco para a pessoa, né? Sim, ele é o esporte, ele é uma ferramenta que nos auxilia na educação das crianças, dos jovens, né? Então, o que deveria ser feito? Investimento na educação, dentro da própria educação, a parte esportiva, né? Desenvolver talentos, e nem todos aqueles que estão ali vão ser grandes atletas, mas eles vão se transformar em pessoas com caráter, com disciplina, né? Que aprendem o respeito, e isso é acho que o mais importante. Aí vai dar no final das contas a gente vê que a falta desse investimento tem problemas sociais graves, né, no nosso país. Muitos ginásios poderiam ser construídos ao invés de presídios, né? Poderíamos estar investindo em ginásios. Nós estamos numa capital, por exemplo, a nossa capital não tem um ginásio do município. Vai em qualquer cidadezinha pequena, tem um ginásio municipal daquela cidade. Nós não temos aqui um ginásio municipal. Presta atenção. Cobrar o prefeito que vocês vão votar agora em outubro, cobrar essa situação. Isso aí ajudaria na questão da saúde, né? Da violência, de canalizar os jovens e as crianças que estão hoje muito nas telas, né? As telas estão roubando muito esse espaço, e aí investir em centros de treinamento, cada bairro ter um ginásio que pudesse oferecer para a comunidade práticas esportivas com orientação, ao invés de a gente estar construindo outras coisas para depois que a saúde já está prejudicada, né? Então teria que ter um investimento na prevenção. Na prevenção, em vez de depois que ele vier complexo, não adianta você não adiante, né? Mas, claro, mas trabalhando na base, muito, na base, com na certeza. Questão da saúde, na saúde mental também, que o esporte proporciona, né? Atividade física, esporte. E a questão da socialização, né? Nossos jovens, nossas crianças estão meio com bastante falta dessa questão aí. Então, dentro do esporte, eles vão ter aquele grupo, né? Vão fazer parte de um grupo, que é o que precisa, ao invés de estarem dentro dos quartos, né? Hoje eu que atendo muitos jovens e crianças, as famílias às vezes vão lá e dizem: olha, professora, eu gostaria de trazer meu filho porque ele passa o dia no quarto. Quando chega da escola é só no computador, é só na tela, não se interessa mais por nada. Mas isso a gente tem que começar desde pequenininhos, né? A tratar e oportunizar para que essa situação mude, porque senão nós vamos ver momentos muito tristes. Assim. E manter, né?
Talvez assim, por exemplo, eu sempre acho que os pais são o espelho dos filhos, né? Os filhos vão sempre se espelhar naquilo que o pai faz. Né? Se o pai incentivar o filho ao esporte, que ele pratique o esporte também para que o filho continue através do seu pai. Né? O esporte no geral, não estou falando somente do judô ou qualquer arte marcial. Mas é claro, física, né? a gente vai puxar farinha para o arte marcial que, como disse a Sensei, ela traz N vias que você pode utilizar ali, disciplina, foco, hierarquia, nossa, qualidade de vida e assim por diante. Né? Dentro do judô. O judô, ele é oriundo da onde? Ele veio, na verdade, do Japão, né? Uhum. Que foi o fundador do judô, nasceu no Japão, Jigoro Kano, e ele se baseou nos princípios do antigo Jujutsu, né? Não é o Jiu-Jitsu, é o Jujutsu. E observando os movimentos, ele queria treinar para defesa própria, né? Ele era muito franzino, e ele começou a criar os movimentos de alavanca, as formas de cair para não se machucar, e dali ele foi desenvolvendo os movimentos do judô, e também ele escolheu o judô para ser um caminho, né? Judô, que significa caminho da suavidade, que a pessoa, além daquela parte física, ela desenvolvesse também essa parte filosófica, mental, que o judô proporciona, né? De questão de segurança, de autoestima, observando também aquela questão tem uma lenda que diz que ele observou o salgueiro e o pinheiro, né? O salgueiro é uma árvore bem fininha, com galhos finos e flexíveis. E o pinheiro é uma árvore forte, robusta, né? Então, quando começou a cair a neve, ele observou pela janela que os galhos do pinheiro sustentavam a neve, eles não se vergavam, né? Então, ia acumulando neve e com o peso iam quebrando-se os galhos do pinheiro. E o salgueiro, que era suave, flexível, a neve caía, o galho era flexível, cedia, caía a neve e o galho voltava. Quando terminava a nevasca, os galhos do salgueiro estavam todos lá e o pinheiro estava totalmente quebrado. Então, daí ele buscou aquela essência do judô, que é ceder para vencer, né? Usando a força do oponente, usando as formas com disciplina, né? Foi desenvolvido toda a parte filosófica do judô, que está acima até da própria parte de luta, né? Aí a gente vai tirando isso para a vida, né? Às vezes a gente tem que ceder, né? E a questão de se inclinar, aquela questão do movimento que a gente faz, o cumprimento, né? É em respeito, né? Ao seu oponente, ao seu companheiro que vai fazer o seu treino junto com você. Uhum. E a gente sempre cobra isso muito das crianças e os professores que têm essa visão mais de educação dentro do esporte, das artes marciais, eles cobram e devem cobrar, né? Para que a gente tenha um mundo melhor, cada um fazendo uma pequena parte. Eu ia puxar farinha para o meu saco, o que quer dizer que o judô veio do jiu-jitsu, mas não, ele veio do jiu-jitsu. Que é o antigo jiu-jitsu, né? Porque o jiu-jitsu, né, mais moderno, foi depois que teve essa união do Konde Koma, que veio do Japão, junto com os Gracie, né? Uhum. Então teve toda uma história depois, né? Que começou, eles se encontraram no Brasil, né? No norte. Primeiro o Konde Koma, que foi o que trouxe o judô, como eles vinham de navio, né? Então parou primeiro no Rio Grande do Sul um pouquinho, depois foi lá para o norte, né? E aí tem toda uma história de encontro com o Gracie, e eles trocavam, né, esses conhecimentos, né? Aí teve onde saiu o jiu-jitsu brasileiro, né? O BJJ, o jiu-jitsu. Que é muito respeitado no mundo todo também, né? Muito respeitado. O que o judô traz para a juventude, no seu entender? Olha, eu acho que ele traz, acima de tudo, aquela sensação que você vai cair, mas que você vai se levantar. Porque a primeira coisa que aprende é cair, levantar. Uhum. E a questão da autoconfiança, né? Sem que isso seja uma falta de respeito com o seu oponente. As crianças, às vezes, elas também ficam, até quando vão participar, por exemplo, de uma competição, por mais amistosa que seja, elas trabalham com a sua ansiedade, né? A questão do seu equilíbrio emocional e da questão de cair, levantou, se projetou, tem que cumprimentar o seu oponente,
seu respeito, né, acima de tudo, a formação do caráter em si, porque uma pessoa não consegue permanecer no judô se ela não for do bem. Então, tem sempre aquela máxima, né, que os pais sempre falam, vou colocar meu filho no judô para ele gastar um pouco essa energia que ele tem. Isso. Funciona mesmo? Porque a criança ela tem uma energia agressiva também, que faz parte, né? Às vezes está com raiva, às vezes está... E ali a gente consegue canalizar, porque ela não vai agredir o seu colega, ela vai derrubar, ela sabe que vai ter que não machucar, né? Porque senão às vezes vem um maior também vai se vingar ali, né? Então a gente sempre trabalha essa questão aí, dele respeitar e dele ter essa oportunidade de gastar essa energia agressiva sendo canalizada de uma forma com assim bastante cuidado, né? A gente observa, porque aí a pessoa lutando, ela realmente ela coloca para fora todas aquelas, até as suas frustrações, as coisas que não deu certo no dia, a criança às vezes está chateada, o jovem, né? Mas depois sai dali e passa tudo, né? Sente um bem-estar. Isso, descarregou aquilo ali, cumprimenta o colega, né? Que lutou, que às vezes derrubou a gente. Então, a gente aprende a baixar a cabeça também, né? Sempre. E continuar. A senhora ensina judô há quantos anos? Comecei a dar aula para os pequenininhos em 1986. Já faz alguns anos. 86, eu também tive uma boa escola, quase 40 né? anos, né? 38 anos aí. Dando aula. Eu entrei no judô em 82, mais ou menos, né? Aí quando eu passei para marrom, eu consegui ser monitora e pegar umas escolinhas e começar. Agora voltando para o esporte, para as Olimpíadas. Essa nova leva de judocas, como a senhora está vendo esse segmento novo? Eles estão bem Tivemos agora uma parte inédita, né? Que foi a competição por equipes. Competição por equipe foi a segunda vez que teve, né? E o Brasil conseguiu uma medalha de bronze, que é estar entre as 3 maiores equipes do mundo, né? Isso em Jogos Olímpicos, assim, dá um retorno excelente, né? Do que foi feito. Agora, esse pessoal, ele já é bastante experiente. São novos, pelo que a gente às vezes não conhece o nome, mas são atletas que estão buscando isso aí há muitos anos, né? Muitos anos. A maioria ali começou a competir, eu acho, com menos de 10 anos. Já estava em competição brasileiro, sul-americano, aí começa a intercâmbio. Muitos, como é a Bia, como é o caso da Bia e do William Lima, eles saem da sua casa, eu acho que a Larissa Pimenta também, que foi outra medalhista, saem da sua cidade, né, e vão para a capital em busca desse investimento, de treinar num local mais famoso, com mais recursos, digamos assim, né, e deixam o convívio com a família para um segundo plano e investem na sua carreira, né. Então, eles têm muita condição, a Bia ainda é jovem também. A Bia é jovem, né? A maioria daqueles atletas, eu acho que só nosso peso pesado, que está com uma idade um pouco mais avançada, porque o peso pesado também tem muito problema de lesões e pelo fato mesmo pelo próprio peso, às vezes não conseguir se recuperar a tempo, é um pouco mais puxado, digamos assim. E eu acho que é o Rafael Silva, né? Eu acho que ele vai estar se aposentando em questão de circuito olímpico, né? De ciclo olímpico. Ah, é? E a Mayra talvez também não lute a Mayra já está bastante tempo. Porque teve muitas lesões, né? Uma atleta excelente. E agora ela chegou em quarto, né? Ela perdeu, na verdade, para a atleta que foi campeã do peso, né? Que foi a Belandi, que é a italiana, né? Muito forte. E a Mayra participou de poucos eventos também, foi no Mundial, classificou. É uma atleta que tem um currículo excepcional, né? Mas muitas lesões, a pessoa está exposta a muitas lesões. Isso aí também faz com que a pessoa repense, né? Se vai enfrentar. Porque a próxima Olimpíada já começou essa semana, né? Para esses atletas que terminaram de lutar, o foco deles agora já é a próxima Olimpíada. Acabaram agora, vamos buscar se preparar para a próxima Olimpíada. Tem todo o ranqueamento,
Tem a recuperação das lesões, organização do calendário. Se a pessoa fica de fora esse ano, ano que vem, para buscar depois é bem difícil. E isso também nas outras modalidades, né? Também é assim. Aí algum que... São vários nomes, né? Olha, Aurélio Miguel, antigo Aurélio Miguel. Aurélio Miguel é da minha geração, quando eu fui 87 na seleção. aqui, eu estava junto com ele em 87 em Indianápolis, né? Um atleta excepcional, foi nosso primeiro medalhista de ouro, né? A Rafaela Silva, ela chama muita atenção, né? Porque a Ela Rafaela, é muito guerreira, aquela menina. ela reflete o meio que ela veio, no caso, né? Que é de uma comunidade do Rio, onde eles passaram bastante dificuldade, e ela veio de um projeto social, que ali a sobrevivência também tem que ser do mais forte, como se diz, né? Dava até medo a hora que ela fechava aqui, Ela é muito, olhava muito e agora eu vou. diferenciada nessa questão aí da vontade de vencer, né? Ela veio de um projeto social que foi criado pelo Flávio Canto, na Rocinha, uma outra comunidade que ela pertence também, agora me esqueci, da Cidade de Deus, né? E o Flávio Canto, sensei Geraldo Bernardes, que também foi técnico da seleção brasileira, e com aquela visão dele de talento, de caça-talentos, eles conseguiram... Ela e a irmã dela, na época, as duas eram muito boas, pequenas, né? Meninas ainda, jovens, crianças, né? E ele conseguiu lapidar a Rafa, trabalhar com a cabeça dela. E ela foi o destaque, né, nessa medalha de bronze. Porque ela queria muito uma medalha, né? Queria muito uma medalha. Então, quando foi para o desempate, nós lá em casa todos estávamos também gritando que fosse ela. Porque ela é daquela determinada. A gente sabia que se colocasse na mão dela, ela ia para cima, né? Qual foi o golpe final? Que ela projetou. Foi um Vasari, né? Ela deu um Vasari e segurou. Porque como era o desempate não é como a luta normal. O desempate, essa luta de desempate, ela já parte do Golden Score. Então, o primeiro ponto já acabou. Aí ela foi, eu acho que para um Haraguchi, uma espécie de ultimata para Haraguchi, e conseguiu derrubar o oponente com a lateral do corpo no solo. Aí já pontuou. Ele foi. Foi em segundos, foi menos de 20 segundos, acho que 16 segundos de luta. Imagina a emoção dessa pessoa, né? Imagina a emoção dela ali. Porque por equipe é uma competição muito diferenciada. Que a gente está com a responsabilidade de representar todo aquele grupo que está do lado. Então, às vezes, eles contam como um ponto certo e a pessoa tropeça. Aí tu quase coloca tudo a perder. Então, tem que alguém que não estava cotado para ser um ponto certo reverter isso aí, né? Acho que foi no caso ali, acho que foi da Kathleen, né? A Kathleen caiu, né? Caiu. Ela estava por equipe, né? Ela estava indo bem. Estava ganhando, faltavam poucos segundos. Na tela imobilizou, faltava 3 segundos. Aí a outra menina escapou, né? E aí, nesse caso, quem surpreendeu com o italiano foi o Rafael Macedo. Rafael Macedo. Que ganhou de um cara bem forte, um outro atleta muito forte da Itália. Teve uma punição que me chamou a atenção. Do Rafael Macedo. Do Rafael Macedo. Ele dominou, segundo até os comentaristas, ele virou estrela, né, o francês, no ar. E o Rafael Macedo estava imobilizando ele no chão. E no judô, como no jiu-jitsu, tem o sankaku, que é o triângulo, né? Tu pode usar o triângulo para fazer chave de braço, sankaku gatame, para fazer a chave, ou estrangulamento. Mas sempre tu puxando o braço junto por dentro do corpo, né? Dentro das tuas pernas, entre as pernas. Mas quando tu coloca só as pernas, como no jiu-jitsu também, tu não pode pegar tuas pernas e apertar o pescoço da pessoa. Não. Né? E aí, no caso, o francês tirou o braço, conseguiu escapar um braço e ainda olhou para o árbitro, porque aí ficou só as 2 pernas do Rafael Macedo no pescoço dele. Então, a gente custou muito a entender qual era a punição. Aí foi aquele momento. Aí o Rafael apertou justamente para segurar mais. Na hora não está nem percebendo o que está acontecendo. Ali a adrenalina está lá em cima, né? E primeiro ele também colocou a mão por dentro da manga do francês, que a gente achou que era aquilo ali que tinha sido punido. Não foi. Foi o fato dele ter ficado só com as pernas
fazendo uma pressão no pescoço Do francês. do francês. E foi coisa assim de segundos. Né? Aí é uma pequena punição, mas é uma punição, né? É uma punição. Então teve muita... Será que contou vantagem por ser o francês? Pode ser, mas Trata da na casa. verdade ali quem comandou foi o pessoal da mesa, né? Porque fica agora um árbitro só, central, e na mesa com o vídeo, que é o VAR do judô, né? O árbitro de vídeo, ficam 2 e eles analisam, né? Porque até alguns anos atrás eram 3 árbitros, um em cada lateral da área e o árbitro central. Isso. Aí eles sinalizavam, agora fica ali no vídeo, que vai facilitar, né? Para, volta a imagem, no caso de dúvida, né? Então agora não passa nada. Mas eles foram muito rigorosos na competição toda, né? Teve muito essa questão da punição, que é o Shido, que é o cartão amarelo, né? Então a gente teve até um comentário, né, que essas Olimpíadas, na questão do judô, ele foi muito de ganho por punição, né? Algumas regras foram alteradas desde o último ciclo olímpico para dar mais dinamismo para o judô. Porque passa na televisão, os esportes, para terem retorno, eles têm que ser uma coisa atrativa, tem que ser uma atração para quem está assistindo e que a pessoa consiga entender. Foi por isso que foi criado até o kimono branco e o kimono azul ali. Aquela diferença do kimono azul, né, e branco. Para que as pessoas pudessem entender que o placar azul se referia a quem estava de azul, porque antes era só kimono branco. Então embolava ali o pessoal que não conhecia muito a arte marcial ali, não conseguia definir quem era o que derrubou, o que não. Então já foi feito justamente para ser uma coisa com uma maior compreensão. Depois eles foram tirando, por exemplo, não pode mais atacar com a mão nas pernas do oponente, né? Abaixo da linha de cintura, que é a famosa catada de perna que tinha no judô. Porque começou a ficar, o pessoal do leste europeu, faz muita força, os georgianos, o judô começou a ficar só agachadinho e tentando um pegar na perna do outro, né? Então, para que surgisse técnicas mais bonitas, para que as pessoas tentassem a projeção, o ippon, então foi alterada essa aí. E outras técnicas que era de segurar e projetar também colocando a mão na perna, né? Então, tudo isso para dar mais dinamismo. Aquela e de ficar puxar mais não pode atrás, mais, gente. aquela não? Não pode atacar botando a mão na perna. Tu pode fazer por cima, segurando a faixa, pode fazer algumas Que assim. aquela puxada por trás. Agora não pode aplicar. Então, os atletas já sabem disso também. E aquela estourada, sensei, que você não pode cruzar as duas mãos juntas aqui? Cruzar não, deixar elas porque paralelas, né? O judô depende muito da pegada, né? Uhum. A gente, para aplicar uma técnica bem executada, tem que estar dominando a pegada. Então, ficava muito a disputa de pegada. Ainda tem, mas já diminuiu um pouco. Agora, a gente não pode mais arrancar a pegada, né? Arrancar a pegada e soltar, estourar, né? Como falo aí, estourar a pegada sem manter uma das mãos na manga ou na gola. Antes, aquela coisa de soltar, arrancar, soltar, arrancar, soltar. Não, tem que soltar e segurar. Tem que segurar, porque o objetivo é o ippon, é buscar o ippon, né? Então, são formas que a Federação Internacional de Judô, junto com a Kodokan, que é onde ditam as regras do judô, achou para poder dar mais dinamismo e voltar a ter mais ippons, ficar uma coisa mais plástica, né? Que as pessoas entendem quando bate as costas, que dá aquelas técnicas bonitas, né? Às vezes é um movimento de segundos, a pessoa projeta o outro de uma forma, parece que a pessoa não tem peso nenhum, né? Quem está olhando fica impressionado, assim, o pessoal que não treina, né? Nossa, como é que consegue derrubar lá de cima, né? O pessoal, às vezes, a questão dos pesos pesados, às vezes é uma pessoa de 150 quilos derrubando uma de 140 em cima de uma perna só, né? Então é tudo por cima de uma perna só. Que não é força, né? É técnica. Técnica, né, sensei? Porque se for só na força, não vai, né? Não vai, não tem nem como tu levantar 140 quilos do chão, né? É difícil pra caramba. Fazendo força contrária ainda, né? Essas Olimpíadas, elas estão sendo marcadas pelas polêmicas. A senhora está acompanhando bastante. O que a senhora está achando dessas Olimpíadas? Do início até aqui? Toda a evolução também causa sempre um certo impacto, né? Eu acredito que a França quis fazer uma Olimpíada mais, na questão, por exemplo, desde a abertura, né? Uma Olimpíada mais que contemplasse
maior público possível, que as pessoas se sentissem representadas, talvez, né? Outros casos que estão tendo muito até de expulsão de atleta da Vila Olímpica também, né? Que agora já teve vários assim. Isso talvez acontecesse essas mesmas coisas antes, mas se a gente não tivesse acesso a saber, né? Hoje em dia com a internet, né? Em segundos todo o planeta sabe do que aconteceu, né? Ou, no caso, acaba subjugando uma situação em que você não tem um conhecimento não tem conhecimento total. completo. Como é o caso, por exemplo, da boxeadora. A boxeadora. Tem uns né? casos, nós tivemos no judô uma atleta, nossa, brasileira, excelente, que sofreu esse mesmo problema, né? Foi uma atleta olímpica, nossa, tudo. Ela tinha níveis de testosterona maiores do que o normal. Isso é uma doença, é um distúrbio hormonal. Um distúrbio hormonal, que pode ser controlado. Às vezes precisa de cirurgia, às vezes precisa tomar alguma coisa, né? Isso não quer dizer que a pessoa... Seja homem ou seja mulher. Homem. Então, às vezes, é um pouco de ignorância a gente julgar, porque nós que já tivemos pessoas assim perto, sabemos que a pessoa passa por uma dificuldade. Mas o cenário não faz a ocasião, nesse caso... eu estou falando no caso agora da boxeadora, né? Ela é boxeadora, porque houve-se muito essa inclusão do trans a lutar com o feminino, fora das Olimpíadas. Isso. Só que assim, todo campeonato oficial, tu faz um teste de feminilidade. Né? Que não é tão conclusivo, né? Pelo que eu estava vendo ali. Não, é porque ele é bem rígido. Eu sei porque a gente já fez cada campeonato internacional desses pan-americano, além do antidoping que a gente é testado quando ganha medalha, tu faz um teste que ele é recolhido saliva da boca, né? Tu tem que ter aquele percentual hormonal e tal. Então, às vezes, a pessoa já tem um distúrbio hormonal, mas isso já gera esse tipo de polêmica, porque às vezes a pessoa não sabe, vai julgar, não quer dizer que a pessoa seja um trans. E se for um trans, como teve alguns casos de ter trans que quis participar de alguns eventos, vôlei e tal, não pode passar daquele nível de hormonal, ele tem que se igualar ao nível feminino. O que acontece com isso? Perde a força, diminui a força vai se igualar, porque é baseado em testes hormonais bem rigorosos. Sempre que a gente teve acesso também a esses casos... Então ele tem que ter uma redução de hormônio... Ele tem que ter, isso se deve, possa no chegar caso do trans, que não é o caso da boxeadora, né? Não, que sim, é, eu vou chegar no caso da boxeadora, né? Que hoje eu tive a informação completa. O trans aí tu diz assim, mas é injusto, mas para aquele trans chegar a competir na categoria feminino, ele tem que estar com os níveis iguais. Então, isso, quando tu começa a estudar isso e ter pessoas que trabalham, laboratório de pesquisa do exercício, pessoas que são do departamento de antidoping do próprio Comitê Olímpico Internacional brasileiro, como a gente tem representantes brasileiros de excelente nível, pesquisadores, que a gente tem toda uma aula sobre isso, né? Então, tu percebe que não é assim, não é bem assim. A pessoa precisa fazer, às vezes, 3 anos de um tratamento, tomando medicação, hormônios, para que iguale aquelas taxas, né? Ele tem que ter uma taxa máxima e uma taxa mínima, isso, né? Porque, desculpa perguntar assim, porque igualar, porque todo ser humano tem uma taxa diferente uma da outra, né? Não, eu digo assim, agora, entre homem e mulher tem uma... porque às vezes a própria mulher, como é a boxeadora, ela tem um nível um pouco mais alto. E aí, é por isso ela deixou de ser mulher, ela vai ter que tratar, de repente, para poder passar nesses testes de feminilidade, mas não quer dizer que ela seja, né, um atleta trans ou é questão de um homem estar lutando com uma mulher. Seria muita irresponsabilidade do COI agir, a deixar que isso viesse a tona. Claro, então, mas eu quero voltar nela ali, na questão da Angelina, né, da atleta da Angélia. Houve-se sim, né, todo aquele murmúrio, achando que ela era uma mulher trans, sem tal investigação antes, né? Isso. E depois agora veio à tona toda a situação dela, o pai veio a público mostrar a certidão de nascimento, mostrar que ela era realmente é uma mulher, né? Só que eu não estou querendo salvar nenhum nem outro. Existe dentro da situação
um padrão antes, uma maquiagem antes, aquela polêmica toda antes, né? Que outros esportes participaram, que apontavam, deixavam de apontar. Então, quem viu primeiro ali, tirou a conclusão inicial, né? Ela é um trans lutando com uma mulher. Porque a fala da atleta italiana levou a essa conclusão de que ela seria um trans lutando contra um atleta feminina, né? Que ela falou, não é justo, não acho justo. Né? Que foi 2 golpes que ela tomou e no segundo golpe ela desistiu. Né? Então, nesse caso, claro que não sei se seria mais possível, mas nesse caso, o Comitê Olímpico ele teria que ter vindo a público antes e ter mostrado todo o comparativo da atleta antes dela lutar, para que não houvesse esse tipo de discrepância, né? Que não houvesse essa até situação. essa injustiça às vezes, né? Com certeza, com a própria atleta, né? Que depois ganhou o bronze, ela caiu no choro. No judô brasileiro nós tivemos exatamente o mesmo caso. Exatamente o mesmo caso. Essa nossa atleta muito querida, muito premiada, passou por esse mesmo tipo de injustiça. E essa mesmíssima situação de ser comparada, de ser chamada de homem, tudo. E aí o estudo foi feito o tratamento com ela, né? Então, assim, e essa mágoa que a pessoa causou. E também, assim, quando tu tá apto a participar do evento, tu já passou por aquela avaliação. Já passou por uma avaliação para poder estar ali dentro. Mas as pessoas que estão fora não sabem. Isso. Não sabem. Esse é o problema. Não sabe, e como a senhora falou, a rede social ela é muito rápida, né? E ela pode fazer a pessoa ganhar fama ou também trazer esse tipo de polêmica. Exatamente. Agora, eu vi pessoas, assim, médicos comentando de uma forma bem pejorativa, sabe? Pessoas mais esclarecidas, né? Então, é muito triste isso. Eu fico, assim, sentindo tristeza, porque a gente sabe de casos e pode acontecer com qualquer pessoa do nosso convívio. A pessoa ir fazer um exame e, de repente, dar uma coisa alterada. Às vezes, a gente vê, assim, que tem facilidade de ganhar massa muscular, ou às vezes os traços são mais masculinos, né? Então, para poder estar ali participando, a pessoa passa por uma bateria de avaliações, tem o teste antidoping. Na antiga União Soviética, nós tínhamos muitos atletas com problema de doping, que eu acho muito pior, porque tinham, assim... Teve um caso recente, acho que da última Olimpíada, que a Rússia não pode participar. A Rússia é banida do esporte por anos, né? Já está há anos. Eles participam pelo Comitê Olímpico Internacional, são atletas que classificam, né? E eles nem levam medalha para o país mais, né? Porque na Rússia era um programa de governo a questão da utilização do doping, né? Os atletas todos eram praticamente obrigados, né? A fazer um treinamento. E é um problema no geral, né? No mundo inteiro, né? Pega-se sempre o doping, né? Em todas as áreas, né? Cada vez mais rigoroso, né? Nós tivemos a Rafaela Silva fora da outra Olimpíada, porque ela foi no exame, nesses exames de dosagem de antidoping, né? Que é feito sorteado. Ela teve numa competição que ela participou, ela tinha a presença do salbutamol, que é a bombinha de asma. Tinha vestígio de salbutamol. Então, o que aquilo ali, se fosse uma grande quantidade, se fosse assim, não mudou em nada o resultado. Eu acho que não pode, né? Mas aí que eu te digo, então, assim, o doping, até que ponto... Tem níveis, né? Tem níveis, tem gente que explode com todas as taxas de tudo, né? E tem pessoas que, por uma medicação de asma, às vezes uma reposição hormonal que fez, às vezes uma coisa, alguma corticoide, né? Ele também acusa. Quer dizer, tu às vezes coloca uma medicação ali para melhorar de uma lesão e tu cai no antidoping. Não vai ser uma coisa que vai alterar tanto o resultado. Teria que ter um nível para que você não ganhasse vantagem em cima do próximo adversário. Né? Aí, só que lá não, na Rússia eram questões, né? Como teve um caso que não se sabe, não foi esclarecido, mas que na China foi muito também falado, né? Na questão da natação, tanto que depois que começou a apertar o exame do antidoping, né? Esse controle maior aí,
diminuíram muito os resultados de alguns países, né, em algumas modalidades, e também os casos de doping, né, porque aí o pessoal já não estava mais arriscando porque sabia que tinha uma fiscalização bem pesada, né? Mas a França quis polêmica. Quis polêmica. Quis polêmica. Ela quis polêmica esse ano. Ela começou com a abertura na polêmica, inclusive a natação que teve em aberto, né, no Rio. Está tendo problemas, né? Atletas estão contaminados, aí isso aí é bem, isso aí quando pega e afeta a saúde do atleta é muito grave, né? É muito grave. E não deveria nem passar, né? O Comitê Olímpico não deveria deixar isso aí passar, né? É complicado. E aí quem libera isso tudo? Ainda já no caso não é nem a França, o Comitê Olímpico Internacional, né? Então tem muita jogada política também atrás disso, né? E aí é onde o esporte perde, né? Perde. Quando tu entra com... Perde credibilidade, né? Porque hoje voa tudo. Como é que a senhora está analisando essa Olimpíada com nossos atletas? Eu acho que Desempenho. dentro do que foi programado, a gente teve algumas modalidades que tinham tudo para ter ido mais à final, né? Como no vôlei de praia, que a gente tem mais tradição, o próprio surf. Como ficou o vôlei de praia? Eu não acompanhei. Eu acho que só tem uma dupla feminina, né? Ainda O masculino saiu. Saiu o masculino e uma outra dupla forte feminina, que era a Carol também, que também foram eliminadas. Mas o Brasil foi por muito tempo hegemonia no vôlei de praia e no futebol de areia, né? E no futebol de campo. Eu acho que o que está salvando são as mulheres do Brasil, né? As mulheres estão ganhando muita medalha. A Rebeca, por exemplo, a Rebeca, a Bia. Aí, quer ver que a Isa. A Isa e a Larissa Pimenta também foi medalhista. Uhum. Mas na questão, por exemplo, do futebol, né? Que é uma... hoje se classificaram para a final. A gente é considerado, o Brasil é o país do futebol. Sim. Eu acho que já não é mais o Brasil do futebol. Não é mais o futebol. Porque tá assim, tá o futebol feminino, né? E se ainda dá pra gente ter orgulho, porque hoje elas avançaram para a final. O vôlei de quadra nosso, que foi por campeoníssimos, né? Durante muito tempo, nem classificaram agora, saiu fora. Vamos dar uma vantagem pro Bernardinho, porque ele pegou agora, né? Pegou agora, mas não conseguiu impor aquele também está uma entre-safra ali de atletas, né? Mas eu acho que talvez eles não tenham feito um treinamento assim conjunto mais tempo, né? Então cada um estava jogando em um lugar. Mas foi. Mas aí a gente começa a ver o nosso futebol masculino, né? Porque o futebol masculino brasileiro foi hegemonia durante muito tempo e o brasileiro se acostumou a ver o futebol masculino tão bem que não admitia um 2-0 ou 1-0, que era muito fraco. O Brasil tinha que ser sempre goleada. Eu peguei essa época. Hoje o Brasil não conseguiu se classificar para as Olimpíadas de Paris. Então, realmente, está deixando... Ou os outros estão subindo tanto quanto o Brasil. Porque quando tu também está lá em cima do topo, todo mundo quer chegar lá. O atleta fica avisado, né? É estudado, né? Como a gente diz no judô. Cada atleta que aparece mais, ele é estudado. Cada movimento ali, quando vai fazer uma pegada, assim é nas outras modalidades, né? Vamos eliminar tal atleta, vamos sacar em cima de tal atleta, né? E aí teve a questão também da arbitragem, assim, que eu considero que teve alguns problemas de arbitragem no judô, em outras, até no próprio futebol feminino teve um acréscimo absurdo de jogo, né? Contra a França, de 18, 20 minutos de acréscimo, né? É a França. Está na casa. Né? Então, o Macron mandou uma mensagem, deixa mais um pouquinho. Deixa mais um pouquinho. Já tá bom, chefe? Não, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aquilo foi bem intenso, né? E elas estão na final. 18 minutos de E as mulheres estão se saindo bem, E hoje, por pouco, que uma skatista também, né, não pegou medalha, ficou acho que em quarta colocação. Uhum. E é isso aí. Eu não vi o Pedro Barros, como é que ficou, Pedrinho? Eu não vi, acho que não foi hoje, né? Acho que amanhã, né? Hoje eu vi feminino. Então é amanhã o Pedro? Amanhã é o Pedro? Amanhã o Pedro Barros. O Pedro também já trouxe muita glória, né? Hoje ele é incrível, né? Ele ainda Nós estamos falando da sensação deles. Agora eu quero saber da sua sensação. Cada campeonato que você vencia, quando chegava ali no Pan-Americano, quando chegava no Mundial, como é que era a sensação de estar ali representando um país, né?
representando a sua categoria de judô, que é a mesma, na época era a mesma da Bia. Da Bia. Né? Qual é a sua sensação de prazer ali de estar? A gente, quando consegue subir no pódio, que era o objetivo principal, né? A primeira coisa que dá é um alívio, né? Porque a gente vai com uma carga bem pesada, né? E todos os atletas que participam de eventos, pode ser o campeão mundial, bicampeão mundial, quando ele vai participar de um evento, fica com ansiedade, fica com nervoso, né? E tenso. Então, quando a gente consegue conquistar, porque quando eu competia eram bem difíceis ainda assim esse acesso da gente conseguir premiar, né? Classificar entre os 3 primeiros, tanto na Panamérica, em outros campeonatos assim. Então era bem importante, era uma sensação muito boa mesmo de estar ali. Né? Isso, porque ali naquele momento, e também naquele momento a gente esquece se foi falta de investimento, se não teve patrocínio. Aquele momento ali nós contra nós mesmos, assim, e aí quando acaba é uma sensação boa, né? Muito boa, e ver que a gente estava no caminho certo, né? Batalhando e conquistando, que o esforço valeu a pena, né? O esforço valeu a pena de estar ali. Eu não imagino, porque eu já participo do campeonato, mas campeonatos muito locais. Agora imagina participar de mundiais como esse. Mas a sensação é por aí, porque quando tu tá ali em cima, não importa se tu tá no outro país, tu quer buscar a vitória, né? Às vezes tu tá representando uma cidade, como eu competi muitos anos por São Paulo, lá nos Jogos Abertos de São Paulo, que lá é uma guerra os Jogos Abertos, né? São muitas cidades, muitos municípios. E aí, quando tu ganha ali, que tu disputa aquela medalha para a cidade, que aí dá aquela festa, né? Então dá uma sensação muito boa, né? Que legal. É bom. E quando a gente perde também dá tristeza, mas faz parte. A gente sabe que tem que recomeçar, né? Faz parte. Isso aí. Mas tem uma história muito legal, que a senhora tem um filho que é faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de judô, lutador profissional de MMA. Se eu não me engano, o Sherdog dele é de 6-0. Tá? 8-0. 8-0, perdão. 8-0, sabe? Mamãe, né? Sabe mãe. tudo. Mas ele já veio lutando na barriga. Conta essa história. Isso. Que quando eu participei de um evento, né, nacional, aí depois porque eu participei, aí eu fui saber que estava grávida, né? Estava desconfiada ali, né? Mas aí como eu tinha aquele comprometimento com o patrocínio, coisa e clube que a gente representava, participei do evento, né? Mas sabendo também do que podia e o que não podia fazer, né? Como na época eu estava muito bem preparada fisicamente, tinha assim uma certa, não é vantagem, mas eu tinha uma confiança que seria muito difícil cair, né? Podia não ganhar a luta, mas para cair ia ser mais difícil, porque eu estava muito forte, bem treinada. Então a gente deu para participar, né? Ganhou? Ganhei. Campeonato Brasileiro? É isso. Isso que eu fiquei sabendo. Então, quer dizer que o seu filho já foi um campeão brasileiro na ele barriga. Ele conta para todo mundo. Só disse, nem pode falar porque isso é considerado doping, né? Sabe isso que é considerado doping, né? É? Porque na época não tinha antidoping, porque os níveis hormonais vão lá em cima, né? Na antiga União Soviética, eles faziam isso com atletas, né? Do atletismo muito. Elas engravidavam para participar da Olimpíada, de Mundial, depois tiravam, né? Que loucura. Teve isso no esporte daquela... Quem não conhece o filho dela, acho que vocês todos conhecem, já esteve aqui no Papo de Salão, chama-se Giacomo Lemos, o viking do Campeche, aquele menino pequeno de quase 2 metros de altura, com 6 de largura, com 115 quilos, forte pra caramba. Isso. Já lutou em vários eventos nacionais e internacionais, né? Campeão da Ásia, por exemplo, defendeu o cinturão lá na Ásia, lá com um dos maiores lutadores da Ásia, né? Giacomo é um sinônimo de luta e guerreiro aqui no Campeche. Para quem não conhece, procura lá, Giacomo Lemos. Sensei, eu acho que, olha, muito gostosa a história, muito bom saber e ter a participação da senhora aqui no Papo de Salão. Quero agradecer muito. Mas antes eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para encerrar ali, ó, para aquelas pessoas pequenas que estão ouvindo a senhora. Pequenas de tamanho, tá? As crianças, e grandes de altura. Isso. Eu gostaria de convidar a todos
para que façam com seus filhos ou vocês mesmos um grande ato de amor, que é colocar o seu filho ou você mesmo numa modalidade esportiva, numa atividade física. Isso transforma vidas, isso faz com que a pessoa consiga superar muitos obstáculos, não só dentro do esporte, né? Vai levar para a vida toda. Eu tenho alunos que começaram comigo muito pequenos, hoje são bem-sucedidos, representando o país em diversos eventos, representando o nosso município, por aí afora, pessoas com uma carreira bem-sucedida. O esporte é uma grande ferramenta para colaborar com a educação. Invistam no esporte. Muito bem. Se alguém tiver interesse também, nós temos o judô e outras modalidades aqui agora na SAC, né? Eu ia fazer essa pergunta para a senhora aqui durante como foi essa influência, como é essa influência dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Mundiais com a quantidade de alunos que a senhora pode... Aqui na Sociedade Amigos do Campeche, nós começamos a receber assim, inúmeras ligações e mensagens, e tem aparecido crianças de manhã, de tarde, tudo que é lado, jovens e pessoas que eram do esporte agora resolveram voltar, estimulados justamente pelos resultados, né, conquistados aí nas Olimpíadas. Isso é bom, tanto para a nossa modalidade como para os outros esportes. Então, não importa a modalidade que vai escolher, invista no esporte. Fechando com uma frase aqui que eu acho muito bonita: você nunca será um perdedor até o dia em que desistir. Se você tem medo do fracasso, você não merece o sucesso. E assim a gente encerra mais um Papo de Salão com essa pessoa fabulosa, que é a Sensei Rose, aqui do Campeche agora, né? Já é carteirinha do Campeche. Tá? Pessoal, não esqueçam, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem essa maravilhosa entrevista aqui com as pessoas que vocês gostam e com aquelas que vocês também não gostam, que também faz parte. Tá? Ative o sininho para receber as notificações. Um grande beijo no coração e o Papo de Salão fica aqui mais uma vez. Até mais, pessoal.